Queridos amigos e amigas, bem-vindos. Eu sou a irmã Amamali Facurucum, sou a irmã missionária da Nossa Senhora da África. Eu também sou secretária coexecutiva de Justiça, Paz e Integridade da Criação da Whisky e USCA. Este webinário foi organizado pelo Grupo de Trabalho Agricultura Regenerativa. Estou certa de que muitos dos membros estão aqui. Como vocês podem ver, o título é Cuidar pela Criação e Protegendo nossa comida, uma responsabilidade partilhada. Gostaria agora de dar as boas-vindas à nossa irmã, que vai moderar nossa sessão, e fazer a introdução do webinário. A irmã Rachel é membro das Servidoras da Luz de Cristo no Benin, com experiência na França e Itália. Ela é uma enfermeira que estudou sociologia e antropologia. Ela trabalha com jovens, famílias e iniciativas de desenvolvimento comunitário. Ela é antiga secretária-geral, conselheira-geral, com experiência de liderança na congregação dela. Foi chefe de projetos desde 2024, liderando missão e programas de desenvolvimento. Ela combina atendimento médico, ciência social, experiência e liderança no serviço comunitário. Irmã Rachel, bem-vinda. Você pode dar as boas-vindas oficiais aos nossos participantes. Obrigada. Obrigada, bom dia a todas e todos. Bem-vindos a este webinário tão importante. Eu desejo uma calorosas boas-vindas a todos os participantes que estão conosco hoje, desde contextos e comunidades diferentes do mundo. Uma palavra de agradecimento em particular aos nossos palestrantes, tradutoras cuja generosidade, disponibilidade e experiência nos permitem tornar este webinário possível e acessível a todo mundo. Nós somos muito gratas pela sua presença e esperamos que cada um de vocês contribuirá ativamente ao nosso diálogo para que possamos alcançar os objetivos deste encontro. Este webinário é um momento muito significativo e, antes de nada, queremos aproveitar duas celebrações mundiais importantes: o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Estas ocasiões nos lembram da nossa responsabilidade compartilhada de cuidar da criação e de garantir que os alimentos que as pessoas consomem sejam seguros, saudáveis e produzidos de maneiras que respeitem tanto a dignidade humana quanto o meio ambiente. O objetivo deste webinário é nos ajudar a estabelecer um kit de ferramentas para agricultura regenerativa, mapeando primeiro as atividades atuais para identificar histórias de sucesso e iniciativas inspiradoras, necessidades existentes e respostas apropriadas, e, finalmente, maneiras práticas de superá-los. Só um momento. Antes de mais nada, precisamos, então, abordar algumas preocupações de segurança alimentar relacionadas a produtos químicos nocivos, uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, ao mesmo tempo em que aumenta a conscientização entre as comunidades religiosas sobre o chamado urgente responsabilidade ecológica. É uma oportunidade para a defesa, educação e diálogo sobre a segurança alimentar e a agricultura regenerativa. Este webinário busca abordar preocupações de segurança alimentar relacionadas a produtos químicos nocivos, uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, ao mesmo tempo em que aumenta a conscientização entre as comunidades religiosas sobre o chamado urgente responsabilidade ecológica. É uma oportunidade para a defesa, educação e diálogo sobre segurança alimentar e agricultura regenerativa, como caminhos práticos rumo a um futuro mais saudável, seguro e sustentável. Em segundo lugar, buscamos identificar e compartilhar as melhores práticas, incluindo conhecimento local,
métodos de agricultura orgânica e experiências práticas de diferentes contextos. Por favor, desliguem os microfones. Por meio desse processo, esperamos reunir recursos valiosos, fortalecer a colaboração e construir uma base comum que possa guiar e apoiar comunidades envolvidas na agricultura regenerativa e no compromisso ecológico. A agricultura regenerativa é cada vez mais reconhecida como uma das soluções reais e esperançosas para a crise climática. Ao contrário dos sistemas que esgotam o solo e danificam os ecossistemas, a agricultura regenerativa restaura a saúde do solo, protege a biodiversidade, conserva a água, reduz a dependência de produtos químicos nocivos e ajuda a capturar carbono de atmosfera. Ela não apenas cura a terra, mas também fortalece a segurança alimentar, apoia agricultores e comunidades locais e promove uma relação mais justa e sustentável com a criação. De muitas maneiras, é uma resposta concreta ao chamado urgente para cuidar de nosso lar comum. Por fim, também gostaríamos de convidar aqueles de vocês interessados em agricultura regenerativa a se juntarem ao nosso grupo de trabalho. Suas experiências e colaboração serão inestimáveis enquanto continuamos construindo essa missão compartilhada juntos. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, comprometimento e abertura de espírito. Desejamos a todos um webinar frutífero, cheio de aprendizados, inspiração e esperança. Obrigada. Obrigada, irmã Rachele. Agora passaremos a nossa oração para escutar não apenas com nossos ouvidos, mas também com o coração. Irmã Helena é membro da congregação da Nigéria, tem um mestrado em terapia psicoespiritual, psicologia e educação. Ela tem experiência em educação, acompanhamento psicológico, desenvolvimento comunitário e ela tem experiência também em gestão de agricultura, desculpem. Ela também tem experiência em liderança institucional, bem-estar comunitário, através da educação e acompanhamento psicológico. Vamos escutar a irmã para a oração da abertura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Criador dos céus e da terra, viemos para você em gratidão pela nossa casa comum, a terra. Te pedimos abençoar todos os nossos planos, conversas e decisões do encontro de hoje com grande sucesso, pois nós planejamos trazer saúde e cura à nossa mãe terra degradada. Nos reunimos para que possamos saber como alimentar a nossa terra neste momento tão difícil. Estamos aqui em teu nome de lugares diferentes do mundo. Te pedimos que ilumine a escuridão de nossos corações para que possamos encontrar juntos maneiras permanentes de alimentar e cuidar de nossa Mãe Terra. Te pedimos isto na intercessão de São Francisco de Assis, o santo padroeiro da ecologia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmã, por esta oração inspiradora. Agora passaremos à nossa primeira palestrante. A nossa primeira palestrante é Molly Barhams. Ela é cartógrafa, paisagista ecológica, cientista de dados e defensora e fundadora ambiental. Liderou a criação do primeiro mapa global unificado de jurisdições eclesiásticas católicas e trabalha em soluções climáticas terrestres escaláveis. Ela é fundadora da Goodlands, apoiando agricultura regenerativa e ecológica, projetos de restauração em escalas locais e regionais. Ela possui um mestrado em desenho ecológico e também ensinou na Universidade de Colômbia em desenho urbano. É conhecida como jovem campeão da Terra da ONU, National Geographic Explorer e a Ashoka Fellow. Atualmente,
é estudante de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino e também é parceira no Instituto Leonino de IA e Tecnologias Emergentes. Bem-vinda, Molly. Muito obrigada pelo convite, irmã Mamalifa. Obrigada a todos pelo seu tempo. Vocês conseguem ver as slides? Muito bem. Hoje eu vou falar em passar da observação à regeneração. Vai haver algumas partes que eu vou pular muito rapidamente, mas eu vou partilhar meu PDF mais tarde com vocês. A estrutura vai ser, então, primeiro vamos entender a Terra, o que significa ter atividades regenerativas, planejar essas atividades. Primeiro, devemos entender alguns termos básicos. Depois eu vou passar de ideias para outras ideias. Vou falar estudo de caso de agricultura regenerativa de há 10 anos. E vou terminar falando sobre como podemos administrar a nossa terra, entendendo a terra de maneira ecológica. Quisesse que todos vocês imaginassem agora um dos seus lugares favoritos ao ar livre. Tem passarinhos cantando lá, tem água. Como é o lugar? É plano, tem montanhas, tem colinas, tem insectos, tem animais, tem amigos, tem irmãs e irmãos. Eu vou introduzir vocês a um dos meus lugares favoritos, que é aqui, esta pedra que diz que Deus sempre está presente. É um lugar do mosteiro de beneditinos. Não sei se vocês conhecem esse lugar, não partilhei o lugar, o local específico por questões de segurança. E é um lugar que eu fui durante 15 anos quando eu estava no college. E aqui diz também: o porteiro deve olhar para todos os bens e vasos do mosteiro como se fossem os vasos consagrados do altar. Aqui temos uma foto também de um canal, um lugar onde eu ia muitas vezes para rezar, meditar, pensar. Se olharmos aqui e pensarmos em todas essas coisas que temos mencionado, temos o fluxo de água, a terra, pessoas passando por lá, tem caminhos. Também caminhos acessíveis a todos, também pessoas descapacitadas, ruas onde podem passar carros, tem ah, uma parte também da vegetação incrível, árvores durante todas as estações. Então, a topografia mostra onde vai a água, onde é que o sol pega também? Aqui é importante saber isso também para poder colocar painéis solares para capturar a luz do sol no inverno. Também o solo, se você quer fazer uma horta para saber onde você pode plantar ou não. E também todas as outras criaturas que vivem aqui. Tem ursos às vezes também, tem borboletas, enfim. O universo é composto de sujeitos a serem comunicados, não uma coleção de objetos a serem usados. Então, devemos manter esta visão integral, que são sistemas e não coleções de objetos. Quando sentamos, caminhamos, não vemos somente passarinhos, água, é um sistema, uma paisagem, não é simplesmente uma coleção de árvores, campos, estradas, edifícios, é um sistema vivo no qual água, nutrientes, energia, plantas, animais e pessoas interagem. Cada parte influencia outras partes. Para entender o lugar, devemos olhar para os relacionamentos e não para elementos isolados. Então, como funcionam as partes juntas? Então, essa é a primeira coisa que devemos entender. Tudo existe num espaço e é muito importante quando você quer mudar um lugar. Então, devemos sempre pensar na ecologia. Aqui tem florestas, riachos, fazendas, estradas. Não vou entrar em detalhe, mas espero que vocês possam ver que tem plantas, árvores ao redor de um rio,
tem o centro da cidade. Então, tudo isso importa. E para entender o lugar ecologicamente, devemos entender o padrão, o que está onde, qual é o processo. Tem árvores, talvez, mas estão fragmentadas, estão numa linha conectada. A conectividade. Um espaço fragmentado poderia impedir o movimento, movimentação de muitas espécies. Por exemplo, se tem corredores de água conectados ou desconectados. Se não tem plantas lá, vai ser muito complicado, especialmente se o solo estiver seco. Isso pode causar erosão, por exemplo, quando você fala em grande escadas ou, por exemplo, outras plantas podem ter um efeito na erosão e na água. Então, não é somente o que está lá, mas também onde estão. Olhem para esta imagem durante alguns segundos. O que vocês veem aqui? Sempre pensando nos padrões. Vemos uma igreja, um centro urbano humano. Aqui tem alguns lugares onde poderia haver fazendas. Tem a união de dois rios. Aqui vemos uma parte que talvez tem barro. Então, diferentes padrões criam diferentes resultados. Então, é muito importante o estudo do lugar. Então, a localização é tão importante quanto a composição. Aqui vemos, por exemplo, bosque florestal, zonas úmidas, um prado e o corredor, que muitas vezes é muito importante para a movimentação das espécies, da população das espécies, que promovem a biodiversidade. A matriz é a parte dominante. Aqui, por exemplo, poderíamos imaginar eu que estou no meu apartamento em Roma, estou inserida numa matriz de um e tem algo de pedra, mas depois, se formos mais longe, vemos vegetação. Pensem então em qual é a matriz que rodeia vocês. Então isso muda, porque quando você considera, por exemplo, algo pequeno, é muito diferente do que quando você considera, por exemplo, algo muito maior, uma cidade, uma região inteira. Você pode também planejar propriedades mais menores. Agora vamos ver um exemplo concreto de uma ordem religiosa. Aqui eu quero que vocês pensem, quando vocês falam na paisagem ao seu redor, vocês devem pensar também no plano. A escala muda o que você está buscando quando você quer implementar um programa de agricultura e alimentos sustentáveis. Você vai plantar tomate ou tem sol demais, ou você vai plantar, por exemplo, alface, ou você deve considerar o tipo de solo também. E aí você deve pensar em sistemas mais escaláveis, em interação com a água também. E como todo o sistema funciona junto. Se você pensar em uma coisa somente por vez, poderia, por exemplo, se você só pensar nos painéis solares, você poderia colocar eles no lugar onde seria melhor fazer uma fazenda. E aí, talvez plantar árvores poderia ter reduzido a luz. Então, todas essas coisas devem ser consideradas juntas e não ponto por ponto de forma separada. Por exemplo, na cidade, quais são os corredores verdes? Você está apoiando, sustentando aquelas redes de corredores verdes e considerar também as outras espécies que moram lá. Movimento é uma consideração crítica importantíssima. Por exemplo, aqui vemos as sementes que são dispersadas, fluxos de água devido à gravidade que devemos considerar, também o solo que muda, animais que migram e uma paisagem saudável permite o movimento benéfico enquanto diminui o movimento prejudicial. Por exemplo,
Sei que em algumas partes do mundo, na Índia, por exemplo, os elefantes têm problemas para se movimentar e criar os sistemas para harmonizar tanto os animais quanto humanos. Aqui temos outro exemplo que não funcionaria. Então, a colocação também é importante. A água é muitas vezes o principal organizador. Pensemos na Irmã Água de São Francisco de Assis. Estamos falando então de milhares, milhões de anos, durante os quais a água sempre moldeou a paisagem. Então devemos respeitar ela e, se planejamos bem, poderíamos fazer com que a água faça funcionar todos os nossos sistemas de forma eficaz. A perturbação é natural, isto devemos saber, porque as passagens são dinâmicas, acontecem incêndios, às vezes são até necessários, enchentes, estiagens, ventos. Em alguns graus, perturbação é natural. Então, vocês sabem onde vão construir, por exemplo, uma zona que cada ano tem uma enchente? Devem saber essas coisas. São importantes a serem consideradas para uma questão de sustentabilidade. Plantar uma árvore é o início de uma história, uma relação. E conectividade e diversidade criam resiliência. Então, quais são as vulnerabilidades? Perda de espécie, erosão, enchente, colapso ecológico. E a resiliência vem de relações de diversidade na paisagem, assim como em nossas comunidades. E humanos são partes dessa paisagem. Sabemos isso graças à ecologia integral. Nós estamos aqui, é uma coisa muito boa. Não estamos fora da natureza. Tem ruas, fazendas, mosteiros, conventos, igrejas, cidades, jardins, etc. A questão não é se nós humanos estamos moldeando essa paisagem, sabemos que é um fato, mas o que aumenta ou diminui a saúde ecológica. Esta é a questão que nos devemos fazer. Isso então se torna no fundamento do desenho ecológico, ou seja, organizar atividades humanas, ao invés de apoiar a degradação natural, apoiamos a abundância de vida e solos saudáveis. Então, em resumo, eu sei que são muitas informações, eu tentei resumi-las, mas eu acho que é importante pensar nessas coisas tão importantes, entender a paisagem. O que significa ter um desenho ecológico? O que significa viver num lugar onde queremos reciclar garrafas, plantar árvores, mas num lugar certo, não é apenas sobre plantar, e também para colocar sombra em lugares importantes onde, por exemplo, nossos estudantes podem sentar lá para estudar. É muito importante sempre levar esses fatores em consideração. E aqui eu peguei essas informações dessa referência que coloquei aqui embaixo, do Richard Foreman, uma pessoa muito experiente nesse tema em que muitas pessoas se inspiraram. Então, uma abordagem ecológica é uma abordagem da terra que envolve a prática de cuidar de nossa casa comum, trabalhando com os padrões e processos de criação. Então, é sobre entender o ambiente antes de fazer grandes mudanças nele. Por exemplo, se você for médico, você não faria uma cirurgia sem ter noção sobre o que você deveria fazer. É a mesma coisa. Um engenheiro civil que deveria, por exemplo, ah, fazer uma rua, é a mesma coisa. Devemos ter entendimento básico para que você possa ver, julgar e atuar das formas certas. Quando eu falo em agricultura sustentável, eu uso também de forma tipo, é como se estivesse falando em agricultura regenerativa. Eu só tenho 7 minutos. Eu quero enfatizar a diferença entre agricultura industrial e sustentável. A sustentável imita o que acontece na natureza. Aqui você pode ver os sistemas aqui que funcionam bem. Trabalhar com a natureza, enquanto a agricultura industrial está baseada em paradigmas técnicos e maximizar também os lucros. Eu
Penso, por exemplo, em São Tomás de Aquino, porque essa abordagem ecológica aplica os princípios da lei natural à paisagem, discernindo a sabedoria e a ordem inerente à criação e trabalhando com e não contra essas formas, funções e padrões para cultivar paisagens que promovam o florescimento das pessoas, do ecossistema e do bem comum. Então, como tem algo também filosófico aqui, em como nós podemos entender isto à luz da ciência. Eu vou pular esta parte, mas são os princípios do desenho ecológico e que dizem basicamente seguir as formas da paisagem. É um pouco aquilo que eu já falei. Queremos entender onde as coisas vão, ver onde o sol está, a forma já existente da paisagem. Queremos construir ruas em lugares onde não devemos investir milhões de dólares e que também sejam caros em termos energéticos. Não queremos só concreto, queremos trabalhar com o sistema local, ao invés de colocar, por exemplo, plantas exóticas que poderiam ser até invasivas e precisar de muito cuidado. Queremos minimizar os impactos dos recursos. Por exemplo, as folhas, se tem nutrientes, por exemplo, quando caírem no solo, você não precisa de fertilizantes. E é muito interessante ver isso, as pessoas que aprendem a não ter que usar fertilizantes, também serviços dos ecossistemas, trabalhar com a natureza e não contra. E também aquela dinâmica das paisagens, por exemplo, com árvores pequenas que um dia vão ser gigantes, e integrar o uso humano com a função ecológica. Então, minha experiência me mostrou em que planejar fazendas é muito mais do que simplesmente plantar alimentos sustentáveis. E eu trabalhei com ONGs que nos fizeram entender a paisagem e aqui colocaram uma parte importante na única parte daquele local que recebia mais sol, luz do sol. Então, é muito importante também, foi importante analisar o tipo do solo. E todos esses meninos lá que estão nas fotos vão para a escola, não estão envolvidos em crime, atividades criminosas. Então, isso tem a ver também com o ministério, que está muito conectado com fazenda, muito mais do que alimentos, é alimentação, mas é sobre educação, e não plantar árvores, mas plantar oportunidades para o futuro. Vou pular esta parte. Para concluir um pouquinho do contexto católico, Papa Francisco falou muito sobre a agricultura regenerativa, mesmo que ele não usasse especificamente estas palavras, mas agricultura sustentável, sim, na Laudato Si, querida Amazônia. Mas não é a primeira vez que um Papa fala nisso. O Papa também, Bento XVI, ele falou nisso em Caritatis in Veritate, a Mater e Magistéria. João 23 também falou muito na agricultura. E Populorum Progresso, Paulo VI também, ele falou na terra e lugares. Isso é tudo para dizer que cuidar da agricultura e do mundo está profundamente enraizada na nossa tradição católica. Assim como vimos no exemplo de São Francisco de Assis, Laudato Si, todos os documentos que foram publicados, conferências também que apoiam aquilo que estamos dizendo aqui. É importante ver também que as comunidades indígenas estiveram cultivando este tipo de administração por muito mais tempo do que nós, então tem também muita experiência lá. Se queremos alimentar os famintos, devemos começar por aqui. Se queremos abrigar os desabrigados, devemos, ou se queremos dar de beber aos sedentos, deveríamos proteger aquelas fontes de água. Se queremos sepultar os mortos, falecidos, devemos cuidar dos lugares. Por exemplo, agora na Europa, nesta onda de calor, vocês sabem o quão importante é ter árvores. Se queremos vestir os que não têm vestidos, não que têm roupa, e também temos e sabemos que teria muito menos gente nas cadeias se houvesse oportunidades para todo mundo, sobretudo os vulneráveis que precisam tanto de um bom planejamento ecológico. Devemos
pensar em todas estas coisas a que nós somos chamados e como tudo isto pode ser de ajuda, auxiliar os povos. E cada acre confiado a nossos cuidados é uma oportunidade para alimentar os famintos, curar a criação, promover a saúde e fortalecer as comunidades. Obrigada. Uau, Molly, foi incrível. Com certeza eu não vou lembrar de tudo aquilo que você falou. Eu aprendi muitas coisas novas e uma coisa que eu acho muito importante é que aquilo que você disse que não é simplesmente sobre plantar sementes, mas é sobre relações. Mas não qualquer relação, mas uma boa relação com o meio ambiente. Isso vai mudar a nossa visão. Obrigada, obrigada. Vamos respirar só um minutinho. Antes do próximo palestrante, vamos colocar um minuto de música também para as tradutoras. Agora, vamos passar para o nosso segundo palestrante, Reginaldo, nascido na Guatemala, inovador agrícola e líder da agricultura regenerativa, fundador da Aliança Agricultura Regenerativa e cofundador da Tree Range Farms. Desenvolve sistemas de agricultura regenerativa centrados na restauração da paisagem indígena, promove sistemas alimentares regenerativos que integram restauração ecológica, viabilidade econômica e equidade social. Avança modelos agrícolas que apoiam a autonomia do agricultor, a riqueza da comunidade e resiliência da economia alimentar local. Trabalha por apoiar agricultores de pequena escala enquanto restaura o solo, saúde, biodiversidade e função do ecossistema. Ele vai nos falar sobre produção e consumo responsável de alimentos para a comunidade e o bem-estar hoje. Bem-vindo, Reginaldo. Você quer partilhar sua tela? Do you want to share your screen or we can move ahead Eu with vou our partilhar screen? minha tela. Yes, Okay. Vocês I'll share conseguem my ver? screen. Okay, Yeah. good. Can you see Todo it mundo now? consegue ver? Yes, we do. Does everybody see the screen? Yes, yes. So Thank you. welcome. Muito obrigado por essa oportunidade. Seguindo a apresentação incrível da Molly e toda a experiência que existe por trás dos bastidores, eu vou contar uma história que se parece a como nós nos alimentamos agora e como nos alimentamos agora milhares de famílias com sistemas que estamos escalando. E eu vou me focar, sobretudo,
no setor avícola. Desde a infância, nos ensinaram que não somos produtores de nada, simplesmente somos administradores num processo onde a energia foi transformada, a energia não pode ser nem criada nem destruída, somente transformada. A natureza, o processo de evolução da própria Terra criou esses padrões que agora nos permitem ver mais o intelecto indígena. Nós nascemos com aquele conhecimento. E isto nos mostra que tem somente 3 lugares no planeta onde a energia é transformada em grande escala. E que em cada transformação química, biofísica, é o centro do nosso padrão. Primeiro evento, digamos, é a fotossíntese, que não acontece num lugar só. E este é o primeiro lugar onde a energia CO2, outras formas de energia, são transformadas de uma energia que não pode ser usada, digamos, para energia que pode ser usada depois da intervenção dos animais, onde muitos produtos da fotossíntese não podem ser consumidos por nós, ou neste caso, podem ser consumidos por muitas espécies, mas não por nós. E aí temos, independente do lugar, mamíferos comem produtos da fotossíntese e a divisão dessas moléculas que saem da fotossíntese, aí aqueles animais crescem, são criados, mas também com os produtos dos resíduos podem ser, por sua vez, úteis para o solo, como, por exemplo, o esterco, etc. Então, esses são os 3 elementos importantes: fotossíntese, animais e solo, onde tem uma transformação de energia. Somos formados, feitos pela energia, pelos elementos da Terra, e somos a reflexão de como nós tratamos esses lugares. Aquilo em mente, pensamos em alimentos como medicina, remédio, sagrado, como alimento, nutrição e como base da comunidade. Dentro de tudo isso, é muito simples. Criamos esse entendimento ancestral de como essa energia se transforma e elegemos um ganado de nossa escolha, mas aí a energia é transformada na velocidade maior. Por exemplo, a fotossíntese é muito rápida, mas uma árvore leva 34 anos para crescer, assim como um prado, e as galinhas ou vacas podem transformar energias em 48 horas. Em 78 horas já tem nutrientes para o solo. Então, os animais, naqueles 3 níveis, é onde a energia é transformada ao mais rápido. Isso nos permite entender nosso ponto de partida. Agora, nem todos os animais podem fazer isso. É por isso que eu escolhi o setor avícola. Temos a galinha lá no seu habitat natural. Aí você tem um animal da floresta, nos permite tocar em todos os 3 níveis da transformação de energia. Isso nos dá um produto imediato, que são frutas, ovos, carne, etc. Mas uma parte daquela energia não pode ser consumida por nós, mas por trilhões de bactérias. Então, enquanto eles fazem o seu trabalho, esse produto da galinha pode ser transformado em vegetais, ervas medicinais, trigo e, finalmente, pratos de comida. Aquela energia volta àquele ciclo. Transformamos isto num desenho agrícola, que é uma unidade que você pode popular com várias espécies. Aqui vemos as galinhas no seu habitat natural. Por exemplo, os seres humanos na Guatemala convivem com as galinhas, mas é importante que possam viver num lugar que seja depois escalável. A gestão de energia nesses lugares onde não tem mais galinhas nos permitiu usar aquela energia para
outras plantações, por exemplo, temos mais de 250 tipos de sementes de vegetais que misturamos. Temos vários, frutas, feijão também, sementes ancestrais. No nosso caso, milho é muito sagrado para nós, na nossa cultura. Esta é a história da fazenda atual onde eu estou. É a última de 14 fazendas que criamos também em Minnesota, Wisconsin, também no México, Guatemala e recentemente envolvemos também muitos profissionais no Equador e criamos um projeto para criar outros projetos do tipo. E essa daqui é de 48 acres. Fizemos um estudo, um pouquinho aquilo que disse a Molly, mas antes de fazermos isto, trouxemos todos os líderes espirituais e mais experientes aqui para fazer também uma base espiritual que nos permitisse acessar aquele conhecimento espiritual. E aí começamos a fazer o mapa de todos os lugares diferentes, as coisas que queremos fazer em detalhe, fazer uma pesquisa de todas as árvores que queríamos que existiam aqui nesse lugar, que poderão ser úteis tanto economicamente quanto ecologicamente. Algumas plantas que não são daquela região, mas outras que sim são, como exemplo, os sambucos, aqui os fluxos de água naturais, que apoiam, obviamente, toda a paisagem. Também fizemos um mapa da orientação do sol, plantamos todos os cultivos de perenidade para perene para nos liberar também de todos os elementos tóxicos, porque na verdade uma parte não podia ser consumida. Fizemos alguns testes para ver os resíduos agrotóxicos e ver todas as bactérias, etc. E enquanto fazíamos isto, também começamos a construir uma infraestrutura para abrigar galinhas e que fosse o mais simples possível para reduzir a mão de obra, a melhorar a proteção dos animais. A fazenda, uma vez construída, começamos a implementar todas as atividades, isso era ainda no começo. Esta história é uma história que foi replicada em muitos lugares já. Essas unidades para as galinhas, tem uma rotação das galinhas, frutas e também respeitando o habitat natural dos animais. Esse lugar é muito produtivo e pode dar de comer a mais de 750 famílias. Temos 35 mil galinhas. E isso, na verdade, a galinha representa o centro, mas tem muito mais ao redor. Isto foi em 2005, quando ainda a fazenda não estava completa. Faltavam algumas unidades. Aqui é uma foto de como seria agora esse equilíbrio entre animais, homem e plantas. Digamos que é uma fazenda de cartolina, porque é completamente natural e produtiva. Mais de 50 voltaram ao seu lugar natural, que desapareceram, mas que agora voltaram. Estava quase desaparecida na região, mas voltou a nascer. Estabelecemos também times que fazem a verificação científica do processo, ah, ah, fazem o monitoramento da saúde das plantas, gestão de sistemas energéticos que estamos falando. Aí construímos uma equipe de 40 pessoas. No grupo central temos centros para galinhas e também comunidades ao redor desta fazenda. Também criamos uma marca para os produtos que saem deste processo para alimentar nossa comunidade. Precisamos somente de uma pequena quantidade da produção da fazenda. A maioria, na verdade, vai para o mercado, porque a produção é significativa. Não são somente algumas galinhas. Eu não comprei uma galinha em muito tempo, porque todos os nossos alimentos, repito, não só as galinhas, mas também as
os vegetais e tudo mais, nós temos, mas isso nos permite também criar sistemas econômicos, criamos sistemas comunitários, que são sistemas onde tem setor, por exemplo, pequenos ecossistemas que refletem o ecossistema que existe na Terra. Por exemplo, a avelã, processo de distribuição de avelã. Mesma coisa com o setor avícola. Aí os agricultores se reúnem, pessoas que compram as galinhas, comunidades que querem levar para a cidade, vão para a fazenda e aí a comunidade emerge e se fortalece graças à conexão de vários setores. Então, podemos materializar isto no Minnesota, onde tivemos um sucesso bastante grande com equipamentos e plantas que valem US$ 30 milhões para criar um prototipo que pode ser repetido no Norte Dakota, Guatemala e outros lugares. Também começamos a desenvolver estratégias para um impacto social. E isto, eu como imigrante, é o meu sonho, porque eu nasci num contexto de pobreza extrema, então eu vivenciei o que significa sofrer a fome. Então, como resolver aquele problema da fome? Isto foi possível graças a algumas das primeiras fazendas na floresta pluvial, integrada no ambiente, com 35 produtos diferentes, sem que produtos químicos ou tóxicos com as galinhas. Então eu sonhava com esta ideia de que a Igreja Católica tem muitas terras e uma de minhas irmãs é uma irmã de São Francisco em Milwaukee. E eu, durante meus anos de estudos em agricultura no Guatemala, eu pensei muito, o que aconteceria se pudéssemos ter todas as terras da igreja, por exemplo, na Guatemala, e pudéssemos construir uma espécie de sistema de fazendas para a gestão de terras e todos os imigrantes que estão sofrendo possam participar, desde um ponto de vista social. Então, não é sobre a terra, própria terra, mas sobre as pessoas. Porque somos nós que depois vamos e fazemos as coisas nas terras. E se estamos desesperados e com fome, faríamos as coisas a partir de lá. Então, tudo começa com as pessoas. Então, eu acredito que temos uma oportunidade global de envolver as pessoas mais necessitadas, que são obrigadas a deixar sair de suas comunidades. A igreja tem terras suficientes no mundo inteiro para criar digamos, uma rede, caminhos na Costa Rica, mais recentemente no Equador, Colômbia, Brasil. Me impactou ver que temos uma oportunidade massiva para ter um impacto global, alinhando esse trabalho com os caminhos também das pessoas migrantes, de uma forma que possa também dar restauração às paisagens e, ao mesmo tempo, construir infraestruturas que são também comerciais, viáveis do ponto de vista também econômico. Com isso, eu vou deixar vocês com alguns minutinhos a mais, porque eu terminei antes. Mas para mim era importante não muito partilhar as tecnologias ou as ciências, mas uma experiência real, usando esse conhecimento compartilhado, a sabedoria de como nós usamos o conhecimento que temos vai resolver os problemas globais. E aquilo vem daquilo que nós podemos identificar com nossa identidade original, ou seja, criaturas indígenas da Terra, todo mundo é indígena, ninguém não é. E enquanto abraçamos aquela identidade, aí as passagens não serão mais planas, mais tridimensionais, lugares onde a energia é transformada. E se nós abordamos aquela tridimensionalidade e voltarmos à nossa identidade original como indígenas, aí a espiritualidade que vai com tudo isto vai surgir. E aí talvez poderíamos ser ricos espiritualmente de novo. No 90% das vezes, nós sabemos quando a Terra pode ser uma oportunidade de extração, né? Então deveríamos fazer a mesma coisa. E a ciência que nos permite verificar se estamos fazendo a coisa certa.
Reginaldo, muito obrigada por essa apresentação tão rica que seguiu a apresentação da Molly. É muito emocionante. E esperamos ter também outra oportunidade com você. Eu vejo que as pessoas estão fazendo perguntas no chat, mas vamos esperar depois até a terceira apresentação. Agora, de novo, 1 minuto de música antes de passarmos à terceira apresentação. Dissemos que é sobre pessoas. Vamos lembrar aquelas palavras, pessoas e relações. Thank you. So now we will go to our third speaker, or let us just still pause a bit because the translation is a bit tiring. So we give a bit of time just to. Vamos agora com a nossa terceira palestrante, a irmã Junça, irmã do Espírito Santo. Ela é gerente de projetos, líder de iniciativas de desenvolvimento, projetos de empreendedorismo social para comunidades vulneráveis, empoderamento das mulheres, agricultura sustentável, desenvolvimento econômico. Ela estudou negócios empresariais e inovação social. É ex-gerente hospitalar de referência com experiência e liderança. Promove a segurança alimentar e meios de subsistência, em particular para famílias chefiadas por mulheres. Irmã Junça, bem-vinda. Ela vai nos falar sobre pequenas ações em nossas comunidades, grande impacto para nosso planeta e saúde. Bem-vinda. Obrigada. O título já nos diz que o clamor da terra, o grito dos pobres, são a mesma coisa. É isto que nos disse o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Sabemos que a degradação ambiental e insegurança alimentar estão profundamente interligadas, uma vez que o meio ambiente está degradado, não vai ter alimentos. Mudanças climáticas, perda de solo, escassez de água ameaçam comunidades vulneráveis. E aí as pessoas devem viajar e somente para buscar 20 litros de água potável. E aí, cuidar da criação é uma responsabilidade moral e espiritual compartilhada que nós devemos assumir. E as comunidades de fé são chamadas a responder com urgência e ação. Algo então deve ser feito. A abordagem desta apresentação é que vamos saber mais um pouquinho sobre algumas ações pequenas que nossas irmãs fizeram e como esta comunidade, esse movimento está capacitando a produção sustentável de alimentos, que
restaurando a criação e transformando vidas por meio de ações muito, muito pequenas. Queremos reconhecer, em primeiro lugar, os desafios alimentares e a- alimentares globais, as mudanças climáticas, degradação da terra, escassez de água, aquilo que eu já falei, são questões que pedem uma resposta comunitária. Vamos focar nos desafios climáticos, degradação do solo, escassez de água e também segurança e desnutrição nos adultos também, que existe, mesmo que nós pensemos que somente existe nas crianças, especialmente mulheres grávidas. Pobreza rural e práticas não sustentáveis. E aí nós então começamos a fazer algo em nível local. Essas iniciativas de agricultores emergentes é uma iniciativa criada por uma irmã da nossa congregação para empoderar os jovens para uma produção sustentável, administração ecológica. E aí, o ênfase é que ser empreendedor, sim, mas uma pessoa que cuide do meio ambiente. E também para responder ao desemprego juvenil, degradação ambiental e pobreza rural. Nós estamos na área rural da Zâmbia e vamos cuidar desse grupo de jovens que têm tantas energias, que serão o futuro dessa terra e natureza, para que sejam pessoas responsáveis que cuidam de nossa casa comum hoje e no futuro, porque estão tomando decisões hoje que vão ter um impacto no meio ambiente do futuro, começando por agora. Começamos então com ações pequenas e se tornou um movimento vibrante. Muitas pessoas que saíram da escola não conseguiam encontrar emprego, mas trabalhariam na agricultura. Capacitação local para práticas agrícolas ecológicas e sustentáveis. A comunidade que nós servimos é habitada por agricultores, formando eles, educando eles sobre as práticas agrícolas. O que nós estamos olhando, então, é restaurar a saúde do solo. Como fazemos? Porque é só assim que pode ser produtivo, independente, do trabalho, atividade. Se o solo não estiver em condições de saúde, não vamos tirar nada dele. É a base da agricultura sustentável e da segurança alimentar. A iniciativa de agricultores emergentes concentra-se em práticas regenerativas que reconstroem a estrutura do solo, para ver o que aconteceu com o nosso solo, ver a estrutura, umidade, restauração dos cultivos como recursos produtivos e vivos. A umidade, a água. Eu vou mostrar algumas ações pequenas. Por exemplo, produção de composto e orgânico, rotação de culturas, que as duas fotos é a mesma terra. No momento tinha somente milho e o outro tomates, na mesma terra. Então aí rotação de culturas. E usamos a mesma terra, mas para culturas diferentes. O impacto é que a estrutura do solo melhorou, a produtividade e umidade. Primeira vez que nós plantamos milho naquela parte de terra, perdemos quase tudo, secou. O solo não podia manter a água, ficou marrom escuro, mas agora sim foi possível. Essa combinação que temos para criar um ecossistema mais sustentável, não temos muitas hectares, mas tentamos usar bem a terra que temos, que é parte do que nós fazemos. Temos uma área onde a flora e a fauna podem coexistir, se complementando. Aqui colocamos juntas sunicultura, piscicultura, setor avícola, plantas. Próxima slide. Aqui queremos criar um ciclo que apoie a saúde ecológica. O que fazemos? Podemos ver aqui esta imagem onde tem água que deve ser recheada com outra água potável. Mas o que fazemos com aquela água? A colocamos para regar o jardim. Tem alguém com o microfone ligado? Está atrapalhando.
Então, aquela água que vai ser usada em todos aqueles setores que vocês veem aqui. Sunicultura, por exemplo, aí temos um mínimo de 150 animais até 200, 210. Aquilo produz, assim como as galinhas, o esterco. Aí, graças àquilo, podemos fertilizar o milho, tomate. E aí conseguimos produzir algo que possa ser útil consumido pelos suínos e galinhas. Mas o que nós estamos fazendo? Falar com alguém, com uma pessoa, por exemplo, né, que estiver interessada em trabalhar conosco, ou, por exemplo, disse, eu não aguento animais. Aí ensinamos a pessoa a fazer alguma coisa diferente. Isso significa que o ecossistema agrícola aí tem as mesmas pessoas que se apoiam, complementam a atividade da outra pessoa. Aí conseguimos produzir produtos de carne, vegetais para servir a comunidade ao nosso redor, mas cada setor se complementa e se beneficia do outro. Agora, o objetivo da agricultura integrada é ser resiliente ao clima, tanto cultivos quanto animais. Quando tem uma falha nos cultivos, os animais vão sobreviver. Quando tem um vírus, por exemplo, nos animais, aí nossos cultivos podem sobreviver. Se alguém perdeu todos os cultivos, aí ainda podem vender a carne do setor da pecuária e vice-versa. Ser resilientes climaticamente significa poder sobreviver com um ou com o outro setor. Então, essa agricultura integrada significa que não temos somente um setor, porque poderíamos não sobreviver devido às mudanças climáticas, obviamente. Também vimos vários benefícios ambientais das práticas, como eu já falei, melhoria da saúde do solo e da retenção de água, maior biodiversidade, redução no uso de fertilizantes. As pessoas não acreditam. Nós falamos para pessoas, bem, e olha, melhor captura de carbono, também redução de poluição, redução dos custos de produção. Antes comprávamos tudo que agora produzimos nas nossas atividades agrícolas. Tudo que for natural, nós tentamos usar. O que nós temos em abundância na África é o sol. Então, por que não usar sistemas solares para trabalhar com tudo aquilo que pode funcionar com energia solar? E a outra coisa é produzir biogás, e estamos passando de produzir energia com biogás ao invés de cortar árvores, por exemplo, para as nossas galinhas, da mesma fazenda. E é um fertilizante orgânico, que é muito mais saudável para nós e para os outros agricultores. Que é o nosso público? Jovens, os treinamos para se tornarem empreendedores bem-sucedidos e temos um programa de 6 meses para eles em agricultura geral. Depois, eles começam em empresas agrícolas, nas comunidades deles. Eles é tipo um estágio para replicar o que nós fizemos no nosso curso, na nossa iniciativa, porque não deve ficar numa fazenda só, deve se espalhar em cada comunidade onde são os jovens. Os colocamos em grupos de 5 e os acompanhamos. Também alunos ah, inscritos na escola, que são treinados em unidade formativa, a fim de mudar a mentalidade que acredita na educação como sendo definida por um trabalho cor branca. E para garantir jovens qualificados, mesmo que eles não o façam academicamente. Então, não é cada criança que sai da escola, alguns fazem. Quem vai, então, fazer eles entender que têm capacidades para garantir, então, que também os jovens, mesmo quando estão na escola com aquele uniforme, possam ser capazes de trabalhar no campo e que os pais deles também saibam que devem vir trazer todos os equipamentos para ir trabalhar no campo. Mulheres também, particularmente focado em mulheres agricultoras que são solteiras ou viúvas, agricultura integrada
com elas para garantir segurança alimentar em suas casas. Ao fazermos isto, criamos parceria com outras 7 congregações e até agora temos 270 mulheres inscritas no projeto desde o ano passado. Nas casas delas, o objetivo final, né? Garantir segurança alimentar. O uso também de recursos disponíveis. Essa mulher na foto aqui, por exemplo, ela criou um recinto de pedras para os suínos. Aqui o outro usou a madeira para criar um recinto para as cabras. Enfim, quero dizer, qualquer recurso que você tenha à disposição, use-o. Quais são as pequenas ações, impactos grandes? Aí você vê que pequenas ações coletivas dentro de nossas comunidades de fé podem levar a uma profunda transformação ecológica da saúde humana. Com nossa iniciativa, os jovens estão cultivando gado para suas comunidades, plantas, mulheres estão garantindo a segurança alimentar e, ao mesmo tempo, estão contribuindo ao bem-estar geral das comunidades. E as mulheres também são importantes porque representam as famílias. E aí as mulheres são as melhores que representam, porque uma mulher nunca vai comer sozinha, ela sempre vai fazer com que todo mundo na casa coma alguma coisa. E os alunos estão produzindo vegetais e ovos também para o seu próprio consumo. E as irmãs religiosas também podem ser agricultoras. Estabeleceram, também fizeram ações de arrecadação de fundos para adotar práticas de agricultura sustentáveis, consumo responsável, apoio, inspiração, para inspirar outras pessoas. Quero dizer, devemos trabalhar em rede contra as mulheres e convidar também outras congregações, para participarem neste trabalho. Aqui, esses jovens estavam começando a fazer o trabalho aqui no campo, as irmãs aqui distribuindo alimentos para a comunidade. Pequenas ações, grandes impactos. Aí, agora temos uma organização registrada na Zâmbia, que é uma colaboração de grupos de irmãs que se reuniram, que, como vem nesta foto, é o time de massa de congregações internacionais, locais, tudo, que trabalha com mulheres agricultores para promover a agricultura regenerativa. Registrada não é mais uma atividade de lazer, mas é uma organização registrada que pode operar legalmente no país e fora do país também. Nós começamos pela produção, né? Produzíamos produtos agrícolas, mas agora queremos passar para uma marca comum que mostra tudo aquilo que nós produzimos, o mercado comum, onde nós vendemos nossos produtos orgânicos, incluindo também os produtos das mulheres. Aumentamos o número de congregações de 5 quando começamos, agora somos 8. Envolvemos outros agricultores e também um valor acrescentado. Ao invés de vender as matérias-primas, por que não podemos oferecer produtos sempre orgânicos? Então, estamos crescendo, graças às irmãs e às pessoas que estão colaborando com os jovens e com as mulheres. Eu acho que ficam 2 slides. Temos nossos desafios, obviamente. Nem sempre foi fácil, tivemos nossos desafios. Foi, por exemplo, o fato de termos recursos limitados, a variabilidade do clima, às vezes as coisas estão certas, às vezes não, o clima não ajuda. E se devemos continuar produzindo, sabemos que uma escala maior significa que o mercado deve poder vender os produtos e continuar produzindo. Também conhecimento inadequado sobre como produzir pesticidas orgânicos ou como e- optar por fertilizantes naturais. Sempre tem uma maneira natural de organizar nossas fazendas, e é sobre pensar nas pessoas e onde colocamos o quê. Podemos ter nossos fertilizantes naturais sem prejudicar o meio ambiente. Aprendemos também muitas lições. Começar pequeno, trabalhar com a natureza, usar o conhecimento original. O Reginaldo falou nisso também. Aprender como funciona a natureza e regenerar o solo é uma coisa que deve ser feita. Essas são as lições. Eu acho que é o fim. Obrigada.
Sim, eu termino minha apresentação aqui, Mama Malifa. Obrigada, muito obrigada. Quando eu ouvi pela primeira vez você, me senti como se eu estivesse no campo com você. E hoje eu estou me sentindo igual. Na verdade, as três palestrantes se complementaram, vocês se complementaram. Eu espero que nossos participantes aprenderam alguma coisa que possa ajudar eles. Eu adoro essa economia secular, porque é isso que nós devemos aprender. De verdade, queremos oferecer segurança alimentar. Muito, muito obrigada. Gostaria agora de pedir às pessoas, se vocês têm perguntas, por favor, levantem a mão, faça a pergunta. Eu vi algumas perguntas também no chat. Perguntas, a Molly, Reginaldo, a irmã Junza. Rachel, não te ouvimos. Muito obrigada a todos os palestrantes, muito enriquecedor. Nos permitiu ver que podemos mesmo trabalhar para o meio ambiente. Minha pergunta é para o Reginaldo. Por exemplo, as doenças, os vírus que destroem as plantas, porque para nós é aquilo que nos empurra a usar fertilizantes químicos. Eu vi que nas imagens vocês mostraram bem todas as plantas, tudo aquilo que vocês produziram. E então a minha pergunta é essa: como vocês fazem? A outra pergunta para o Mole. Em relação às enchentes, quando nós falamos em mudanças climáticas, temos enchentes. Temos muitas no Benin. Nas pesquisas, nós vimos que o uso de plástico, muitas vezes, o plástico é espalhado pelo vento, pela água, e acaba no solo. Então, é preciso que nós façamos uma boa gestão. Devemos fazer algo a pequena escala para poder depois chegar a fazer algo em grande escala. É isso, obrigada. Para finalizar, nós começamos a fazer algo em nossa congregação. Eu acho que isto, que duas irmãs que estão aqui no webinar, uma que está na agricultura e outra nos alimentos, na produção de alimentos, transformação agroalimentar e produtos locais. Eu acho que ela está aqui. Então, nós começamos a fazer algo pequeno e está dando pequenos resultados, mas é muito enriquecedor fazer essas trocas. Obrigada, irmã Malifa. Obrigada, muito obrigada. Regi, Mole, respostas para a irmã? Eu posso responder. Que ela fez a pergunta sobre os insetos, os vírus das plantas, né? Muitas vezes isso são causados pela falta de boas condições. Quando não tem saúde no ecossistema, aí os bichos, assim como as doenças, né, a mesma coisa que acontece com o corpo humano. Aquela espécie nativa que come as plantas, chamamos de limiar econômico. É um limite, né? A partir para cima daquele limite você deve se preocupar. As galinhas, assim como os peixes, a água é muito nutritiva, porque pode fertilizar e regar ao mesmo tempo, sempre quando não entupa, né? Mas enfim, a água dos peixes é muito eficaz para dar nutrientes às plantas. Mas o esterco das galinhas, vimos com primeiras análises que tem mais de 30 nutrientes que cada planta precisa para estar em boa saúde. É uma base para você poder ter uma grande variedade de plantas. Solo mais ácido para os frutos vermelhos. E aí, como resultado, as plantas podem construir sua própria capacidade para se defender. Aquela avelã que você viu, né, que temos mais de 7.000, se aquele bicho encontrar a avelã, pode destruir muito rapidamente. Mas exceto nesta fazenda. Chegaram, você estuda ecologia, vocês sabem que as plantas enviam desculpem, muito rapidamente. E somente atacam as plantas que estão nas extremidades, destruindo todas as folhas. Tem algumas fazendas onde foram completamente destruídas, mas aqui não aconteceu. Isso por quê? Porque a planta tinha capacidade de se defender. Então não é diferente também nas galinhas, num espaço aberto. Parece que são muito vulneráveis, mas nunca perdemos uma galinha, porque colocamos eles num lugar natural e cada animal
naquela condição devido à evolução, instintos, podem se defender dos predadores. Todos temos o instinto de sobrevivência. É aquilo que nós buscamos. É claro, preciso mais trabalho. Mas é como a pessoa, né? Se você faz exercício, come bem, se alimenta bem, você é mais saudável. E o corpo pode enfrentar doenças. E com coisas pequenas também você pode enfrentar a doença. A mesma coisa, vale para plantas e animais. E acho que isso seria suficiente para explicar para você que sim, 100% a natureza tem os sistemas integrados para responder a tudo aquilo. Somente devemos reinstalar, restaurar esses processos. Obrigada, Regi. Eu vou responder a questão do plástico. Depende onde você está começando. Tem sistemas, lugares que são cheios de plásticos e contaminação. Muitas pessoas que têm também reações físicas àquilo. Um pincel, você pode aplicar pesticidas, mas não usa um spray, porque às vezes, quando você tem uma situação descontrolada, você deve usar antibióticos ou tem uma abordagem mais forte. Então, é sobre começar com o solo degradado, plástico. Na verdade, se a água está em cima daquele plástico, aquilo impede que a água possa penetrar no solo. Estou pensando, por exemplo, no trabalho maravilhoso que vimos com jovens, que vimos com a Irmã e todas as congregações que trabalham juntas. Poderia haver uma possibilidade de fazer de recolher resíduos plástico para criar tipo tijolos de plástico, comprimir os resíduos para que seja algo sólido, o resíduo que possa separado. Tem muitas coisas interessantes que vocês podem buscar, como sobre as pessoas em particular e estão fazendo. Agora, a melhor maneira é como você pode conter o lixo para que não esteja espalhado, colocar numa estrutura e possa ser usado como material. Finalmente, é muito interessante, mas infelizmente não temos muito tempo. Mas, por favor, enviem suas perguntas que nós vamos enviar para os palestrantes e pedimos, por gentileza, que eles respondam para vocês. Agora, gostaria de convidar o Padre Vincent para a conclusão do nosso webinário. Desculpa, Rochelle e Molly, gostaríamos de ter muito mais tempo com vocês, mas também conhecemos que é pouco tempo e também temos as nossas tradutoras. O Padre Vincent é um padre da Índia, missionário claretiano com experiência pastoral de educação, desenvolvimento social, é co-secretário executivo da nossa comissão em Roma, JPIC USG-WISG, ex-membro do grupo de trabalho da JPIC sobre prevenção, migração e combate ao tráfico, trabalhou no desenvolvimento tribal, empoderamento da comunidade na Índia, trabalhou no possui um doutorado em ciência política e graduação em filosofia em inglês. Ele exercitou como professor, diretor de serviço social, superior provincial e também autor. André Vincent, você vai concluir nosso webinar. Bom dia a todos. Nos aproximamos da conclusão deste webinar sobre o cuidado da criação protegendo nossos sistemas alimentares, uma responsabilidade compartilhada. Estou aqui para expressar meus sinceros agradecimentos ao trabalho da Comissão JPIC sobre agricultura regenerativa, pelo tempo, pelas iniciativas, pela organização. Muitas vezes, queridos participantes, agradecemos vocês pela participação. Tivemos até 132. Um agradecimento à irmã Rachel Togbe pela sua introdução, Celina pela oração de abertura, que nos lembrou que o cuidado da criação começa com nossas relações com o Criador. Da irmã Malifa Poreco, co-secretária executiva da Comissão JPIC, por ser a nossa facilitadora. Também aos nossos palestrantes, obviamente, Molly, que falou sobre ecologia das terras, desenho ecológico, agricultura regenerativa e o estudo do caso. É muito importante reparar que isto faz parte da
doutrina social católica. Agradecemos o Reginaldo. Hoje vivemos num mundo onde consumimos muitas coisas, e o Reginaldo nos inspirou a comer os alimentos como remédio, pensar nas condições de saúde. Nos mostrou o trabalho que fazem com as fazendas, a irmã Junza nos mostrou que com a sua experiência, pequenas iniciativas que empoderam os jovens para a produção de alimentos e administração responsável. Agradecemos às nossas tradutoras que trabalharam muito por ter nos ajudado a ultrapassar as barreiras linguísticas, e agradecemos também, obviamente, aos nossos participantes. Nossa gratidão também vai para o apoio técnico, trabalhou por trás dos bastidores e garantiu que tudo desse certo. Como alguns de vocês sabem, Lucia foi nossa secretária assistente, e está concluindo o cargo dela aqui. Lucia, te agradecemos profundamente a tua generosidade e compromisso. Te agradecemos e te desejamos tudo de bom para o seu futuro. Que as boas sementes que você plantou possam continuar a dar frutos, que os frutos deste webinário possamos ver também em nossas vidas concretas, sementes plantadas com as ideias de hoje, com ações pequenas e simples, mas significativas, como, por exemplo, cultivar alimentos onde possível, reduzir os resíduos, usar recursos locais, promover a agricultura regenerativa em nossas comunidades. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Obrigada, Padre Vincent, pela conclusão maravilhosa. Agora, convidamos todos vocês, se vocês querem, podem fazer parte desse grupo. Envie seu e-mail. É muito importante para difundir esses métodos. Não podemos se permitir que tudo continue igual agora. Juntos podemos promover alimentos seguros, limpos, porque alimentos são remédios e não fertilizantes tóxicos e químicos que nos propõem. Então, muito obrigada. Foi muito bom ver vocês, Padre Vincent. Eu vi até 138 participantes. Que este webinar não seja só um webinar a mais. Por favor, atuem, mesmo que seja algo pequeno, algo plástico. Coloque e pegue uma garrafa de plástico e plante uma planta. Qualquer coisa, eu vi de tudo. Eu vi pessoas plantando tomates em garrafas de plástico. Muito obrigada, muito obrigada. Até mais. Até a próxima, até a próxima. Vamos organizar outro.